E hoje o nosso tema, milagres. E eu vejo grande pertinência nesse tema, porque nós fomos invadidos por uma teologia muito superficial, e acaba que apresenta milagre como sendo um produto de muitas igrejas, como sendo um serviço prestado. Quantas vezes eu andando pela rua eu vejo uma igreja que o slogan é: aqui tem milagres, aqui faz milagres, essa aqui é a igreja do poder, ministério de milagres, né? Tem até um ministério desse aí, igreja tal, ministério de milagres e poder extraordinário. Eu sempre lembro do George Montman, no final do século XIX, em que ele diz que a igreja se comporta cada vez mais como um mercado em que se faz compras na vida espiritual. E muitas igrejas se comportam assim. Tem um catálogo, hoje é dia de cura física, hoje é dia de restaurar o casamento, hoje é dia de ganhar dinheiro, hoje é dia de arrumar namorado, e a pessoa escolhe lá, conforme o que ela acha que precisa, o dia que ela vai. E tem aquele que se apresenta como sendo um dado tipo de pastor milagreiro, e as pessoas o seguem, né? Eu vou na caravana do tal pastor, porque esse é bom de cura no corpo. Não, eu vou atrás desse, porque esse tem a unção da prosperidade, se eu for atrás dele eu vou ficar rico. Eu vou atrás desse aqui, porque ele tem o dom de orar pelos empresários. E aí as pessoas começam a seguir os sinais. E curiosamente a Bíblia diz exatamente ao contrário. A Bíblia diz que os sinais vão seguir os que creem. E nós vivemos dias em que as pessoas vão seguindo os milagres. Então eu pretendo demonstrar para os irmãos que milagre é algo muito mais profundo do que o que nós estamos vendo por aí, e especialmente na televisão. Isso é algo delicado, porque nós sabemos que esses 4, 5 pastores famosos de televisão não são a igreja evangélica, mas para quem está de fora, a impressão que se dá é que eles são a totalidade dos evangélicos brasileiros, de que eles são a liderança evangélica nacional, e sabemos que não são. E é justamente esses, dada aí 1 ou 2 exceções, no máximo 3, que são genuínos pastores e que também estão na televisão, são poucos. Mas sabemos que o grande espaço envolvido na mídia é de falsos pastores, e que tem na igreja um produto, e não um ministério. E eu pretendo discutir isso com os irmãos. Agora, para entender o contexto de milagre, eu preciso colocar ele dentro de um quadro maior. Que quadro maior é esse? É a existência de Deus. Os irmãos estão me ouvindo aqui? Os irmãos já são convertidos, porque nós cremos em Deus. Nós cremos em Deus, sabemos que Deus é Criador, Deus é todo-poderoso, e nós afirmamos a existência de Deus e cremos plenamente disso. Eu mesmo tenho vários trabalhos que defendem a coerência científica da crença em Deus. Eu sempre falo para os meus alunos: eu creio em Deus por razões científicas. Eu creio em Jesus porque eu creio na Bíblia. Mas eu creio em Deus com coerência racional. Mas eu posso voltar aqui outro dia e falar só sobre isso. Mas eu creio em Deus por motivos científicos. É mais coerente ser criacionista do que ser evolucionista, do ponto de vista racional, usando métodos científicos. Ateu odeia quando eu falo isso, mas eu sempre pergunto: a evolução já foi promovida para a lei? Eu sempre falo: lei da gravidade, lei da termodinâmica, lei de Newton, lei da evolução. Cadê a lei da evolução? Não existe, é teoria até hoje. Então, se é teoria, continua rebaixado no campo da ilusão. A própria Bíblia nos apresenta Deus de um modo muito particular. Os irmãos puderem abrir a Bíblia comigo, Isaías capítulo 40, e eu quero o versículo 26, só um versículo apenas. Isaías capítulo 40, versículo 26, e diz assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial.
e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Crer em Deus é crer que Ele existe, mas não é só isso. É crer que Ele é o Criador de todo o universo. É crer que o modo como o universo foi Deus quem estabeleceu. Se existe uma ordem na Via Láctea, foi Deus quem estabeleceu assim. Que Deus é o Criador da vida, que Ele é o mantenedor da vida e das formas de vida. Todas as formas de vida e o modo como elas são exatamente como Deus projetou e estabeleceu que assim elas existissem. Isso é crer em Deus. Não é uma questão de crer em Deus ou em deuses. É crer que existe um Deus que projetou tudo, que criou tudo e estabeleceu a forma como essas coisas são. De que se existem leis naturais, falo de lei da gravitação universal, por exemplo, lei da gravidade. Quando eu falo de calor, do barro que derrete no calor, ou do barro que endurece no calor, ou da cera que derrete no mesmo calor, essas leis naturais, foram projetadas por Deus, e elas são assim porque Deus estabeleceu que assim fossem. Isso é crer em Deus. Isso é crer que Deus é o Criador. Se Deus foi capaz de projetar tudo isso, então Deus não está preso a essas leis naturais, e Ele é capaz de coordenar essas ações naturais, e eventualmente Ele é capaz de agir contra essa lei natural. Ele é capaz de alterá-la. Essa coordenação de leis naturais e essa alteração em processos naturais à sua vontade, isso é milagre. Essa intervenção extraordinária no natural, isso é milagre. E Deus é capaz de fazer. Eu entendo então que Deus tem o controle de tudo, e por Ele ter o controle de tudo, nada está fora do seu alcance. E toda e qualquer ação ou intervenção de Deus é um milagre. Ele criou? Sim. Ele mantém? Sim. Então Ele tem o direito de agir. A essa ação nós chamamos de milagre. Isso é um milagre. Seja qual for a sua natureza, este é um milagre. É esta intervenção de Deus. Agora, para entender melhor isso, vamos lembrar como é que a Bíblia nos apresenta Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, todo mundo deve ter decorado o versículo já. No princípio criou Deus o céu e a terra. Em João capítulo 1, o prólogo de João faz uma referência a Gênesis capítulo 1, e João diz no versículo 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 3: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nota que a Bíblia nos apresenta Deus não como um fazedor de milagres, não como um santo milagreiro que é capaz de fazer algo por mim, mas como aquele que criou todas as coisas, e sem Ele, aqui no versículo 3, João fala de Jesus, falando da Trindade, mas que sem Deus nada do que existe hoje existiria. Nota que Deus não é um milagreiro, Ele é o autor da vida, Ele é o Criador de todas as coisas. Se eu crer em Deus, porque Deus é capaz de fazer milagres, eu estou reduzindo Deus a uma insignificância perigosa. Estou reduzindo Deus a nada. Eu estou diminuindo Deus da posição dele de autor, criador e mantenedor de todas as coisas, para aquele que é capaz de mover um pequeno evento. Olha o risco que é considerar Deus apenas como um Deus de milagres. Porque milagre é pouco. Quando eu olho para esse quadro maior, quando eu vejo Deus como Criador de todas as coisas, adorá-lo porque Ele é capaz de fazer um milagre é adorá-lo por pouco. É adorá-lo por
algo mínimo que ele é capaz de fazer. Porque o milagre é uma pequena intervenção naquilo que ele mesmo criou. E devo adorá-lo porque ele é criador, e não porque ele é capaz de mexer na criação. Esse é um ponto. Agora, tudo é consequência da vontade divina. O filósofo da Idade Média, o Santo Agostinho, ele é conhecido assim na filosofia, e é um nome que foi cunhado para ele, o Aurelius Agostinus Hiponensis. Santo Agostinho ensinava que a natureza das coisas é a vontade de Deus. Olha para isso, é uma frase dele, está na Doutrina Cristiana, no capítulo 32. A natureza das coisas é a vontade de Deus. O Agostinho entende, e ensinou isso, de que tudo que existe é assim, porque essa foi a vontade de Deus. Que a natureza, ela não é um milagre em si. A natureza, ela é um reflexo da vontade criadora de Deus. Quer dizer que quando eu olho para a natureza, eu não vejo um milagre acontecendo nela, mas a própria existência da natureza é um milagre, porque não aconteceria sem a vontade de Deus. Então mesmo as coisas naturais, por simples que pareçam ser, ou por cotidianas que sejam, elas são o milagre da existência. Eu lembro que tem um versículo em Jó que diz que se Deus tirasse o seu espírito da terra, toda a carne voltaria ao pó. As coisas existem porque Deus as mantém. A reverência à soberania de Deus é tão grande que mesmo na literatura apócrifa eu vou encontrar belas palavras de reverência a Deus. Eu vou citar aqui o livro de Sabedoria de Salomão. É um livro do chamado período interbíblico, entre o profeta Malaquias e Mateus na Bíblia, que não foram livros que entraram para o cânon sagrado, não são livros sagrados, mas são da cultura hebraica e tem valor histórico para a gente, mas não tem valor espiritual, de doutrina. Mas quem tem uma Bíblia católica em casa, quando chegar em casa pode conferir. É Sabedoria de Salomão, capítulo 11, versículo 26. Olha o que diz: e como poderia subsistir coisa alguma se tu não a quisesse? Ou de que modo se conservaria o que por ti não fosse chamado? Vamos, até num livro que nós consideramos não sagrado, nós não colocamos nas nossas Bíblias, porque não tem valor de doutrina, até aqui eu vou encontrar alguém dizendo que se Deus não quiser alguma coisa, essa coisa não se conserva. Vou repetir: e como poderia subsistir coisa alguma se tu não a quisesse? Ou de que modo se conservaria o que por ti não fosse chamado? Isso aqui nem é leitura sagrada para nós. Santo Agostinho vai tão fundo nesse conceito de milagre, que ele vai dizer que o milagre do nascimento, aqui eu abro aspas para o Santo Agostinho, o milagre do nascimento é maior do que o milagre da ressurreição, pois iniciar uma nova vida é mais miraculoso do que trazer alguém de volta à vida. O Agostinho entende que é mais difícil dar uma vida nova para alguém que nunca existiu, com características únicas, com traços físicos únicos, sentimentos, tudo novo, que nunca existiu. Isso é mais difícil do que ressuscitar alguém. Trazer alguém de volta à vida é mais fácil do que criar uma nova vida. E nós vemos diariamente novas vidas sendo criadas, e nós não damos valor a esse milagre da vida que rotineiramente acontece, e em todas as famílias aqui acontece, e às vezes vem em dobro, não é? Temos uma jovem aqui assim, está grávida de gêmeos, graças a Deus, que Deus dê emprego em dobro para esse pai, que ele vai precisar, ele vai precisar. E esse milagre da vida, Agostinho entende, mais importante que a ressurreição. E olha o nosso erro teológico, de celebrar uma cura, de celebrar uma ressurreição. Quantos testemunhos nós já não contamos aqui? Tinha lá meia hora que deu a hora do óbito, de repente a pessoa acorda.
Já foi contado aqui, esse ano passado foi contado um desses. Tem atestado de óbito e tudo. Eu tenho um amigo desse aqui, dessa igreja. Hoje ele mora no estado do Amazonas, né? Sargento aposentado do Exército. Ele passou a noite naquela gaveta do IML. Aí foi abrir a gaveta e mexeu o pé, estava vivo. Ele tem um atestado de óbito lá. Ele vai ter 2, né? Porque o dia que ele falecer de verdade. E a gente celebra, assim, tem que celebrar, não está errado celebrar. Mas eu celebro quando Deus faz um milagre excepcional assim, que ressuscita alguém, e eu não faço quando nasce alguém. E o Agostinho está dizendo, olha, o milagre maior é esse do nascimento. E é verdade. É verdade. E a gente não observa isso. Agora, esse milagre que nós conhecemos, né? Esse milagre rotineiro, o que é esse milagre? E eu tenho alguns conceitos aqui. O Augustus Strong, ele é um pastor batista do comecinho do século 20, e ele fala que milagre é uma série de coincidências tão exatas que simplesmente não pode ser coincidência. Isso é uma das propostas que ele faz para definir o que é milagre. Uma série de coincidências tão exatas que simplesmente não pode ser coincidência. Deus controla tudo, não é? Tudo está debaixo do controle de Deus. Então somente Deus é capaz de coordenar uma série de ações, de eventos aparentemente aleatórios, mas que todos eles vão se desdobrar para beneficiar especificamente uma pessoa ou um grupo. E aqui eu vejo Deus agindo no natural, sem fazer fogo cair do céu, sem materializar nada, sem nada extraordinário, espiritual, escatológico, nada de Hollywood aqui. Coisas naturais, usando a natureza, usando processos naturais. Eu acho que muitos aqui podem testemunhar que isso já aconteceu, né? Uma série de coincidências inexplicáveis cooperou para te abençoar especificamente numa situação. Uma série de coincidências que você não poderia controlar, uma série de variáveis que estão muito fora do seu alcance, simplesmente concordam para lá no fim ajudar um grupo específico, ajudar uma pessoa. E aqui o Strong recomenda então que eu devo acreditar nesse milagre. Só quem pode coordenar isso, controlar isso, é Deus. Mas eu fiz a proposta, eu tive a ideia aqui de 2 coincidências bem interessantes, muito fora do nosso alcance. Quando eu penso em sistema solar, e eu não sou formado nisso, meu conhecimento é muito superficial, mas olha só, a massa do Sol no sistema solar, ela é cerca de 330 mil vezes maior do que a massa da Terra. O Sol queima a energia de mais ou menos 200 mil bombas atômicas por minuto. A gente vai lembrar aqui de Nagasaki, é uma bomba atômica que coube dentro de um caça, pequenininha. Lá em Chernobyl, foi em 86 o desastre, até hoje ninguém pisa no reator 2, foi em 86. Em 1986, que é o maior desastre atômico do mundo, é Chernobyl, né? Nós ganhamos o maior desastre radiológico, né? Que foi Goiânia, com o Césio 137. A energia do Sol queimando 200 mil bombas atômicas por minuto, com uma massa 330 mil vezes maior do que a Terra. Em quanto tempo o Sol derreteria a Terra se fosse perto? Acontece que a nossa posição no sistema solar, e a Terra é um planeta de terceira grandeza, nós somos o 3º maior planeta do sistema solar. Se a Terra fosse um pouquinho mais longe do Sol, os oceanos iam congelar e não teria vida na Terra. Se fosse mais perto, o oceano ia ferver e também não teria vida na Terra. Só é possível ter essa condição climática nossa, apesar que Goiânia está mais perto do Sol do que qualquer outro lugar, né? Aqui é sempre quente, mas nós estamos exatamente no único lugar possível para que haja esse equilíbrio suficiente para que haja vida na Terra. Se fosse mais longe, congelava, se fosse mais perto, o oceano fervia. Que coincidência, né? Não era nada, explodiu tudo, e essa coincidência toda
existe vida na Terra. Coincidência, não? Coincidência. Mas eu tenho uma coincidência melhor ainda. 200 mil bombas atômicas queimando numa massa 330 mil vezes maior do que a Terra. A temperatura na atmosfera do Sol, ela é cerca de 220 mil graus centígrados. A gente fica com febre com 40 graus, né? Tá? Ponto de ter uma convulsão já com 40 graus, e o Sol queimando feliz a 220 mil graus. Imagina o barulho que é no Sol. 220 mil bombas atômicas queimando a cada minuto. Nós estamos no silêncio aqui, não é? Lembra que daquela constante da física, o som não se propaga no vácuo? Exatamente porque o universo é vácuo, e nós temos uma atmosfera aqui na Terra, só chega aqui o que eu preciso, luz e calor. O barulho que eu não preciso fica preso na atmosfera do Sol, porque o som não se propaga no vácuo. Está aí outra coincidência bem interessante, que viabiliza a vida na Terra. Coincidência, não? Tudo aconteceu do nada, né? Sozinho, de repente. Tudo milimetricamente calculado. Não vou nem entrar no nosso DNA, que o nosso DNA de um ser humano é 80% compatível com o de um ameba. E só os 20% incompatíveis nos faz não parecer com um ameba, né? Que é a espécie dominante do planeta. Não é? Então, coincidência, irmão. Qual que é a proposta do Strong? Uma série de coincidências tão exatas que simplesmente não pode ser coincidência. Essa é a proposta dele. Tá? Agora vamos pensar uma coisa. Milagre é essa coincidência? Deus opera dentro dessas coincidências? Deus opera coordenando ações naturais? Ok. Então Deus está preso às ações naturais. Eu vou acusar Deus de ser sujeito a processos naturais, já que Ele precisa coordenar ações naturais para que elas se desenrolem, desdobrem no que Ele precisa. Aí eu preciso pensar em outro conceito de milagre, que é uma operação extraordinária de Deus nas leis naturais. Essa é outra proposta do Strong ainda, de que milagre é uma operação extraordinária de Deus na lei natural. Deus é capaz de agir contra o que para nós é um processo natural. Isso também é milagre. E quantas vezes nós podemos testemunhar isso, né? De Deus agindo fora do natural, de coisas que acontecem que são contrárias às leis naturais, que nós não conseguimos explicar. E aqui eu vejo Deus nos demonstrando que Ele não está preso aos processos naturais. Deus fez todas as coisas? Fez. Deus controla todas as coisas? Controla. Então Ele é capaz de agir contra a esse processo natural que Ele mesmo criou. No panteísmo, o panteísmo é uma frente filosófica que entende que Deus é o criador de tudo. Deus criou uma série de processos naturais que se completam e Ele não tem mais ação sobre o mundo. Então Deus existe, Deus é criador, mas Ele não está mais aqui e também não está nem aí. Esse é o panteísmo. Se Deus nunca age fora do natural, eu preciso concordar com os panteístas. Mas quando Deus age de modo sobrenatural, aí eu vou dizer, Deus tem poder sobre o natural, e Deus não está preso às leis naturais. Então, ocasionalmente, Deus vai fazer milagres que vão contra essas leis naturais, para que Ele possa demonstrar de que Ele não está preso e que não é sujeito a elas. E mais uma vez eu poderia convidar alguém que pudesse dizer, olha, isso aqui não tem lógica, não faz sentido natural. Isso aqui só pode ser explicado a partir da intervenção direta de Deus.
E esse é outro conceito que o Strong propõe, que milagre é aquele evento extraordinário que só pode ser explicado com a intervenção direta de Deus. Se eu não colocar Deus na história, não tem como explicar esse evento aqui. Então esse é um conceito de milagre. E é o que mais nós esperamos, né? Mas para entender o milagre ainda nesse contexto, eu preciso lembrar que milagre, eu preciso aprender que o milagre sempre tem um propósito. O milagre nunca vem por vir. Ele tem um propósito específico. Tá? Olha só, quando eu falo sobre milagre com um propósito, a proposta do Strong é: milagre é um evento com um propósito religioso, pela ação imediata de Deus e que não se explica sem a ação direta de Deus. Milagre não é um simples evento natural. Milagre não é apenas uma série de coincidências. Milagre é um acontecimento específico, criado pela vontade de Deus, a partir do poder de Deus e com o objetivo específico que Ele determinou. O milagre não surge do nada. O milagre pode ser algo que age a favor da natureza, com objetivo específico, pode ser algo contra a natureza. Eu encontro alguns vocábulos na Bíblia, né? As traduções trazem como prodígio, sinais, milagres, poder, maravilhas. São as palavras mais comuns que eu encontro na Bíblia para falar desses eventos, ordinários ou extraordinários, contrários ou não à natureza, que são demonstrações do poder de Deus para um grupo ou para um indivíduo. Agora, os três principais são milagre, sinal e maravilha. Maravilha, gente, é um ato extraordinário realizado pela intervenção divina. Só uma maravilha. Sinal é um evento específico que mostra, que demonstra o poder de Deus. E o que nós estamos mais habituados, que é milagre, é aquele acontecimento fora do comum que Deus realiza para demonstrar. E que eu tenho três coisas no milagre. Ele é usado para demonstrar o poder dele, o amor dele por nós, e também a sua mensagem. E aqui na mensagem nós vamos entender o grande propósito do milagre, que é a mensagem de Deus. Eu disse que o milagre tem um objetivo, né? Que ele nunca vem do nada. O grande objetivo do milagre não é, olha só, o milagre nunca será uma simples expressão do ego de Deus, uma simples demonstração de poder porque ele acordou de ego ferido e quer fazer alguma coisa para levantar o alto astral de Deus. Aí ele vai lá e faz o milagre. Isso nunca. O milagre nunca será uma simples demonstração de poder. Deus não precisa demonstrar o poder dele. Ele nunca fará isso. Eu vejo muito ateu todinho falando isso. Ah, se Deus não falar comigo, eu não creio que ele existe. Você está importante, hein? Deus está muito preocupado com a sua crença ou não na existência dele. Sempre lembro que o Russell Shedd me disse uma vez que a maior prova do amor de Deus é ver que os ateus respiram todos os dias. Essa é uma grande prova do amor de Deus, né? Ver ateu respirando todo dia é sinal de que Deus os ama muito. Milagre tem um propósito específico? Sim. Então por que nós temos milagres? Qual que é o grande objetivo de Deus em fazer milagres? O milagre faz parte do processo da revelação de Deus ao homem. Deus fez milagres no passado? Fez. Esses milagres estão registrados na Bíblia. Quando eu vejo um milagre hoje, em algum grau, a demonstração de que o mesmo Deus que falou no passado e fez milagres no passado, é capaz de fazer milagres hoje. Deus amou o povo no passado? Sim. Deu milagres ao seu povo no passado? Deu. Cremos nisso? Cremos. E nós temos milagres hoje, que são uma das comprovações
de que a palavra de Deus ainda é verdadeira, e Deus ainda fala conosco, e de que o amor de Deus ainda está aqui. Porque pensando bem, se Deus não faz milagre nenhum hoje, nada de extraordinário acontece, eu olho para a palavra de Deus e é um livro com validade vencida. Não é? É um livro que não serve para mais nada. É simplesmente um livro bonito. Mais um da literatura clássica, que nós lemos, estudamos e não serve para mais nada. Ou alguém aqui lê a Odisseia do Homero e espera que isso mude profundamente a sua vida e leve para o céu. É uma obra clássica, né? Depois da Bíblia, o livro que mais tem manuscritos espalhados aí é a Odisseia do Homero. Mas e aí? Acabou. A Bíblia não, a Bíblia é atual. E uma das provas de que a Bíblia é atual são os milagres que nós vemos hoje. Se tudo que existe, agora retomando Santo Agostinho, se tudo que existe hoje é milagre, porque a vida em si, a existência é um milagre, é porque Deus tem objetivo, né? Porque Deus tem poder para sustentar essa vida. Agora, por que Deus faz milagres então? Não precisa. A existência não está aí? A existência não está aí? Nós não lemos no começo? Lá em Isaías? Olha para o céu, olha para as estrelas. Quem que fez tudo isso? Quem colocou tudo no lugar onde é? Lembro de Jó, tem um momento que Deus fala para Jó: Jó, onde é que você estava quando eu coloquei as estrelas no firmamento? Jó está ali dando indiretas de que Deus está sendo injusto com ele, que ele está sofrendo. Aí ele fala: Jó, quem é você? Quando eu coloquei cada estrela onde está, você estava onde? Me ajudando? Não estava, né? Jó, você é nuvem que passa. Jó, você é vento passageiro, você é chuva de verão. É Deus colocando Jó no lugar dele, agora vale para todos nós, né? Deus nos colocando no nosso lugar, né? Na nossa insignificância humana. Ora, por que Deus faz milagres extraordinários então, sendo que o ordinário já é um milagre? Eu tenho uma proposta para os irmãos. Pelo mesmo motivo que cada pai e mãe que está me ouvindo aqui, que vai me ouvir pela internet depois, faz festa de aniversário para o seu filho. Pelo mesmo motivo que você dá presente para o seu filho, para sua filha. Cada pai e mãe, cada tio, tia, avô, vó que cuida, né, da sua família. Quando você diariamente alimenta a sua família, provê um lugar seguro e confortável para dormir, compra as coisas que precisa, isso não é prova de amor? Mas essa demonstração diária de amor cai na rotina. Caindo na rotina, cai no descrédito. Se no aniversário você não dá um presente, seu filho te acusa de não amá-lo. Não é? PlayStation no final do ano, não é? O Xbox no final do ano, se não der de presente, é porque não ama. Mas esquece que a mensalidade da escola e o plano de saúde o ano inteiro é uma prova de amor muito maior. Deus, diariamente, cuida de nós. Alimenta, protege, faz tudo. Lembra de Jesus? Olha para os lírios do campo, não trabalham, nem juntam em celeiros, porém, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Olha para as aves do céu, não planta, não colhe, só canta e voa. E Deus diariamente alimenta. Vocês são mais importantes do que as aves dos céus. Só que esse milagre diário de Deus, ele cai na rotina, cai em descrédito. Eu chego a dizer que Deus não me ama. E todo pastor já escutou essa confissão, né? Estou passando por tal dificuldade porque Deus me esqueceu, né? Estou vivendo tal doença porque Deus não me ama mais. E aí, pelo mesmo motivo que você vai lá e faz uma festinha para o seu filho, dá um presente, Deus de vez em quando vai lá e te dá um milagre extraordinário, para dizer: eu te amo. Você não está dando valor no milagre de rotina, no milagre diário da vida, então eu vou te dar uma cura especial aqui, sua encravada vai sarar. E aí acaba que a pessoa dá mais atenção nesse pequeno milagre do que no milagre da vida. E é por esse motivo que eu entendo que Deus faz milagres todos os dias para nós, né?
Nós devemos adorar a Deus por esses pequenos milagres? Sim, mas não apenas. A minha crítica aqui não é aquele que adora a Deus por pequeno milagre, mas é aquele que acha que Deus só faz os pequenos. Eu preciso colocar esse pequeno milagre dentro do quadro maior da existência de Deus, e então entender o que realmente Deus faz por nós diariamente. Eu disse que os milagres têm um objetivo específico, e eu quero citar 3 ou 4 aqui, senão meu tempo acaba. Está lembrado de Noé, em Gênesis capítulo 6, do dilúvio? O dilúvio é uma grande demonstração do poder de Deus sobre a natureza. Deus, que foi capaz de criar tudo, também é capaz de destruir tudo. Simples assim. Exatamente no dia em que ele falou que ia acontecer. E quando Deus dá instruções a Noé de como sobreviver ao dilúvio, eu participei de um congresso, um final de semana inteiro, sexta à noite, sábado, o dia todo, domingo, manhã e tarde, só falando de Gênesis capítulo 6. E quando foi falar sobre a arca, as dimensões da arca, a estrutura da arca, né? Por exemplo, 90% dela fica abaixo da água. E aí o professor ainda falou, a arca não é um iate para passar um final de semana, ela é uma estrutura para sobreviver a um dilúvio. É diferente de um iate, né, para fazer um cruzeiro, né? Não é um cruzeiro, ele é um lugar para sobreviver. E quando Deus dá as instruções, Deus está também dando um milagre para Noé, está dando uma informação para ele que sozinho ele não ia conseguir, fazer. Então eu tenho aqui 2 eventos que demonstram o poder de Deus, e o objetivo, demonstrar o amor de Deus por Noé e pela família dele. Com certeza não foi fácil passar mais de 100 dias dentro da arca, mas ele só conseguiu porque Deus ensinou como fazer. E essa é a prova do amor de Deus. Os nossos dias podem não ser fáceis, mas nós vamos conseguir, porque foi Deus quem deu a instrução. E eu não posso esquecer que isso é milagre. Lá em Êxodo capítulo 16, é um evento que muita gente, eu já falei sobre ele aqui, na internet os irmãos vão achar. Êxodo capítulo 16, do maná que caiu do céu. O povo sai do deserto, sai do Egito, vai para o deserto. Se voltar para o Egito, vira escravo de novo. Um grupo de ex-escravos, sem conhecimento militar para enfrentar um grande exército, sem estrutura nenhuma, de repente morando no meio do deserto. Vou morrer de fome. De repente, literalmente cai pão do céu. E o povo não morre de fome. Esse milagre, ele é a demonstração do amor de Deus para aquele povo que estava no deserto. Faço uma pergunta para os irmãos: quem foi glorificado, quem foi a pessoa que ganhou ênfase com aquele milagre no deserto? Ninguém. Deus. E essa é uma característica do milagre genuíno, ele é para a glória de Deus. Então aquele povo sem esperança, que viu a morte pela fome no deserto, de repente está comendo. Esse milagre tem esse objetivo. Deus está dizendo: eu amo você. Você não tem esperança? Então eu vou te dar esperança de onde não tem, literalmente, pão caindo do céu. 1 Reis capítulo 18, em que Elias convida os profetas de Baal para um desafio, chamado desafio de Elias, né? E aí os profetas de Baal têm que orar para que Baal mande fogo sobre o altar. E a Bíblia nos conta que Elias estava tão preocupado que ele jogou água sobre o altar, né? A primeira pessoa que ia colocar fogo em lenha e molha a lenha antes, Elias. E aí quando Elias ora, vem fogo sobre o altar. Esse foi um milagre. Qual o objetivo desse milagre? Mostrar para o povo, mostrar para o rei Acabe, mostrar para os profetas de Baal quem é Deus de Israel. Aquele milagre ele não acontece para o ego de Elias. Aquele milagre não acontece para o partido de Elias ganhar mais votos nas eleições. Aquele milagre acontece porque Deus não estava sendo adorado em Israel. E a partir dali, Deus demonstra quem é o verdadeiro Deus daquele povo.
Quem é Deus maior do que Baal? E aí o milagre acontece. De repente, se Elias batesse no peito, Deus, mostra para esse povo aí que eu sou o profetão aqui, o crentão de hoje. Deus não ia fazer. Mas se vocês lerem bem o texto, 1 Reis 18, Elias vai dizer, mostra que o Senhor é Deus em Israel. E aí o milagre acontece. Lá em Marcos capítulo 6, vamos lembrar de que Jesus acalma a tempestade. Jesus está no barco e a tempestade vem, Jesus levanta e fala, mar, eu quero dormir mais. E aí o mar acalma. Esse milagre, ele não foi para o ego de Jesus aparecer. Porque lá em Marcos capítulo 4, versículo 41, a Bíblia vai dizer, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, até hoje nós não sabemos o que fazer contra eventos naturais. Alerta de tsunami é fugir. Ou às vezes olhar para o tsunami e esperar a morte. Não há o que fazer. Talvez a melhor opção é quem está no barco, numa lancha, nadar a favor, né? Remar a favor do tsunami para ficar em cima da crista. Para quando o tsunami cair na costa, eu estou antes da onda. É a única opção. Aí o que a Bíblia diz? Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quando Jesus acalma a tempestade, Ele está dizendo para todo mundo, eu sou aquele que manda nos eventos naturais. Não era simplesmente fazer o ego de Jesus, né? Não era simplesmente uma demonstração livre de poder, mas sim a demonstração do poder dele. Nós aprendemos então que a Bíblia, ela não é um simples evento para causar admiração. O milagre não é uma simples demonstração de poder. O milagre, ele é um processo da revelação de Deus ao homem. Vamos lembrar disso? Deus fez milagre no passado, os milagres estão registrados, Deus faz milagres hoje. Então eu posso mais uma vez continuar crendo, porque se Deus faz milagres hoje, e coisas inexplicáveis acontecem hoje entre nós, eu posso dizer então o que está na Bíblia é verdade. O que está escrito aqui faz sentido, realmente aconteceu no passado, porque hoje eu tenho uma primeira prova disso. Vamos lembrar, queridos irmãos, que o milagre, ele faz parte da revelação de Deus para nós. Ele é uma pequena demonstração de que Deus controla todas as coisas, e ele é acima de tudo uma demonstração do amor de Deus por nós. Quando eu olho para a Bíblia, ela não é só um livro de história. A Bíblia tem profecias que ainda não se cumpriram. E a Bíblia contém promessas de Deus que ainda não aconteceram. Se eu tenho um Deus capaz de controlar a história, que tem todo o poder nas mãos, eu creio que esse Deus é capaz de cumprir tudo o que Ele prometeu e que ainda não se cumpriu. Quando eu penso em milagres, eu penso em um Deus que foi capaz de fazer milagres no passado, é capaz de fazer milagres hoje, portanto eu posso crer plenamente de que os milagres no futuro ainda acontecerão, porque Ele controla a história. E aqui está tudo que eu posso, que eu preciso, o básico, para entender o milagre dentro de todo o contexto bíblico. E é assim que nós precisamos crer. Como em Hebreus diz, que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, eternamente. Esse é o Deus de milagres, né? Quando nós pedirmos um milagre a Deus, vamos lembrar que Ele vai fazer, pelo seu grande amor. Mas se eu posso dar um conselho para os irmãos, é lembrar que nenhum milagre vai acontecer pelo nosso ego ou pela nossa vontade. Os milagres vão acontecer porque é uma demonstração do poder de Deus, para que o nome dEle seja glorificado. Se isso acontecer, o milagre vem. E acima de tudo, o milagre é uma prova do poder de Deus, não sobre mim, mas sobre toda a humanidade, sobre toda a existência.